Hoje a gente vai falar sobre mastopexia. O que é mesmo essa cirurgia? Você sabe? Olá, eu sou Alberto Benedict. Eu sou Marcela Camarota, nós somos cirurgiões plásticos. E esse é o nosso canal de cirurgia plástica da mama. Hoje nós vamos falar sobre mastopexia, que é uma das cirurgias mais frequentes no nosso consultório, que é quando as pacientes estão insatisfeitas com o formato da mama e vão buscar uma cirurgia para melhorar isso daí. A mastopexia é uma cirurgia que a gente faz para corrigir principalmente flacidez da mama. Normalmente essa paciente não tem queixa em relação ao volume mamário, mas a queixa é principalmente em relação à posição da mama. Isso pode acontecer tanto na adolescência, quando algumas pacientes têm uma pele com um pouco menos resistência e com o passar da adolescência, com o desenvolvimento da mama, ela acaba cedendo a posição dela, em vez de ficar uma posição habitual alta, acaba ficando uma mama baixa. Muitas pacientes às vezes passaram pelo processo de amamentação e é muito comum a mama ter flacidez pós-amamentação, e algumas pacientes também tiveram perda de peso e aí com a perda de peso perderam volume mamário e a mama ficou pequena, mas cedeu e ficou flácida. E o incômodo é exatamente esse, né, Marcela? Na maioria das vezes a paciente ela está insatisfeita com as mamas, mas o volume é bom. Então ela levanta a mama e fala assim: se ficasse desse jeito aqui para mim, era bom. E aí aqui que a gente precisa saber, olha, eu preciso trabalhar muito mais no formato da mama do que no volume em si. E a cirurgia permite isso, né, Marcela? Que a gente consiga levantar a mama, melhorar a flacidez, sem necessariamente aumentar o volume, né? Exatamente, a gente vai trabalhar com formato e posição. E aí a principal dúvida que vai surgir nesse momento é: se eu não quero mexer no volume da mama, se eu estou satisfeita com o volume da minha mama, eu devo ou não devo colocar prótese? Então, geralmente a gente tem duas possibilidades. O que normalmente a gente não consegue é a paciente que quer aumentar um pouquinho a mama. Olha, tá assim, mas se eu quero aumentar um pouquinho, aí normalmente a gente precisa de prótese. Mas a paciente que quer manter o volume ou diminuir um pouco o volume, ela pode fazer com prótese sim. Então, se eu quero colocar uma prótese, mas eu acho que a mama tem um volume bom, eu vou tirar um pouco de tecido mamário, eu vou tirar um excesso de pele que está com flacidez e vou colocar uma prótese para repor esse volume. Então eu falo para a paciente: olha, o volume é bom, então se a gente tirar mais ou menos uns 200 gramas, a gente vai botar uma prótese de mais ou menos 200 ml. E a paciente que acha: eu acho o tamanho bom, mas eu preferia diminuir um pouquinho, se a gente for tirar ali 250, 300 gramas, a gente vai botar uma prótese menor do que isso que a gente colocou. Então, colocar a prótese não necessariamente é para aumentar a mama. Colocar a prótese é para a gente dar mais firmeza e mais colo para essa mama, né? Basicamente, a gente vai ter dois caminhos. E o caminho, ele vai ser escolhido de acordo com o resultado que a paciente quer. Se é uma paciente que deseja aquele resultado de prótese, ou seja, uma mama com formato bem marcado, que é o formato da prótese, e o colo bem desenhado, a gente vai precisar lançar a mão desse recurso, que é a colocação de um implante mamário, a colocação de uma prótese. Já a paciente que quer alterar o formato da mama, corrigir a posição da mama, mas não deseja aquele formato marcadinho, redondinho da prótese, ela quer um resultado mais natural, então a gente vai optar por não usar prótese e aproveitar todo o tecido mamário da paciente para fazer o preenchimento dessa mama. Basicamente, a gente vai escolher se coloca ou não coloca a prótese de acordo com o resultado que a paciente quer. E o ajuste do volume, aí sim é feito da forma que o Alberto explicou. Quer manter? A gente vai manter. Se tirou, repõe com a prótese. Se não, se quer diminuir um pouquinho, diminui um pouquinho. Se quer diminuir um pouquinho muito, diminui um pouquinho mais. Mas essa decisão é sempre da paciente e a gente acaba atendendo a esse desejo da paciente. Exatamente, a prótese dá essa versatilidade pra gente, né? Ela permite você aumentar a mama, você fazer uma cirurgia mantendo o volume da mama, ou você fazer uma cirurgia reduzindo o tamanho da mama e mesmo assim usando prótese para conseguir esse formato mais firme, mais redondinho. Exatamente. E aí a gente vai falar um pouquinho agora, Alberto, das incisões. Como que você costuma usar o corte para fazer esse tipo de cirurgia? Tudo depende do que a paciente tem de tecido mamário, qual que é o volume da mama dela e o que ela deseja. Então, uma paciente que tem uma mama com formato médio que ela gosta, ela quer levantar um pouquinho a mama, deixar mais firme, sem precisar tirar muita pele, é a paciente que a gente vai fazer cicatrizes mínimas. Se for uma mastopexia ali com prótese, de uma paciente que quase não tem sobra de pele,
e tem uma areola bem posicionada, a cicatriz dela vai ser mínima, às vezes ao redor da areola. É uma paciente que precisa mexer pouco no excedente de pele. Uma paciente que já tem uma mão um pouquinho mais caída, que tem a areola mais baixa, que a gente precisa reposicionar isso daí, é uma paciente que vai precisar de cicatrizes um pouco maiores. Preciso subir a areola? Preciso fazer um cortezinho ao redor da areola. Tem um excesso de pele? Preciso trazer uma cicatriz vertical para diminuir esse excesso de pele. E aí, se for um excesso maior, a gente vai precisar de uma cicatriz um pouco maior, né? Basicamente, a cicatriz a gente avalia de acordo com o excesso de pele da paciente. Pouco excesso, cicatriz periareolar. Cicatriz mínima. Mais excesso, mais flacidez, cicatrizes maiores, porque a gente vai precisar tirar mais pele e fazer um ajuste maior do posicionamento da mama. Mas a boa notícia é que hoje a gente tem variadas cicatrizes que a gente pode aplicar nessa cirurgia. Então a gente tem o que a gente chama de short scar, que é um T muito pequenininho. A gente tem as cicatrizes em L, que são as cicatrizes que economizam o corte nessa parte medial da mama e o corte vai ficar vertical, indo só para a lateral da mama. E todas essas cicatrizes a gente vai ajustar de acordo com o formato da mama da paciente, o excesso de pele e o que ela quer de tamanho no final da cirurgia. É isso. Em geral, diferente do que a gente vê nas cirurgias que a gente precisa fazer grandes reduções de mama, que as cicatrizes tendem a ser maiores, nas pacientes de mastopexia, que o volume está ali do jeito que ela gosta ou muito próximo do que ela gostaria, que ela quer só levantar aquela mama e dar um formato mais bonito, esse tipo de cirurgia permite cicatrizes menores, né? Cada vez a gente está evoluindo técnicas para conseguir cicatrizes menores, né? Então, uma paciente que operou 10 anos atrás era um tipo de cicatriz, a que operou 5 anos atrás era um outro tipo de cicatriz, e hoje a gente está mais na direção de cicatrizes menores, né? Que é o pós-operatório dessa cirurgia, assim, falando bem rapidamente? Então, uma cirurgia de mastopexia geralmente é uma cirurgia, vamos considerar aí de uma cicatriz média, é uma cirurgia que a gente mexe um pouco em tecido mamário, a gente tira excesso de pele, a gente reposiciona a areola, então é uma cirurgia que mexe um pouco mais na mama, é uma cirurgia que vai precisar de um período de recuperação maior. Na cirurgia de prótese de mama pura, a gente falou de uma recuperação aí de 7, 10, 14 dias no máximo. Na cirurgia de redução de mama, com cicatriz maior, a gente fala em torno de 3 semanas para a recuperação, né? Então, exatamente. 2 semanas ela já está se sentindo muito bem, 3 semanas a gente começa a liberar para as atividades, aí para voltar ao trabalho, voltar a uma atividade física de perna, para dirigir, e 4 semanas é um período aí, vamos dizer, para a paciente se programar para ela estar muito bem para voltar praticamente para todas as atividades, né? É interessante chamar essa atenção, porque é uma cirurgia completamente diferente da colocação de prótese, como você falou, né? Onde a recuperação é muito rápida, a cicatriz é bem pequenininha, já essa cicatriz que a gente precisa reposicionar a mama e vai ter corte para retirar a pele, aí a recuperação é um pouquinho diferente só da colocação de prótese. Isso é importante falar, porque às vezes as pacientes confundem um pouquinho e acham que é aquela recuperação de 10 dias, 7, 10 dias e tal, mas não, a gente precisa um pouquinho da colaboração da paciente, porque é um pós-operatório um pouco mais estendido. E sobre a amamentação? Marcela, essa cirurgia interfere na amamentação? Pode interferir ou não, vai depender do tanto que a gente vai mexer no tecido mamário. Habitualmente, essa é uma cirurgia que a gente não tem muita redução de volume da mama. Como a gente falou, é uma cirurgia que a paciente já procura falando, eu gosto do volume da minha mama. Quando é assim, é muito possível que a paciente consiga amamentar normalmente depois da cirurgia, diferente da cirurgia de redução mamária, porque nas grandes reduções a gente retira muito tecido glandular, tecido mamário, e aí sim pode atrapalhar na amamentação. Qual é o local que a gente vai colocar essa prótese? Então, Marcela, esse é um tema que ele vai exigir um pouquinho mais de tempo da gente, né? A prótese, ela pode ser colocada na frente ou atrás do músculo. Cada lugar tem sua vantagem e sua desvantagem, mas a gente vai fazer um vídeo falando só sobre esse assunto para deixar muito bem claro para todo mundo. Se você quer saber onde é melhor colocar a prótese, na frente ou atrás do músculo, escreve aqui nos comentários. E não esquece de ativar o sininho para você receber a notificação do nosso próximo vídeo.